Olá a todos. Vamos começar uma nova matéria nesta playlist de finanças que é Teoria de Portfólio ou Portfolio Theory para quem está a ter em inglês. E para começar vou-vos ensinar o conceito de retorno de um investimento. Imaginem que temos 1000 euros para investir e só queremos aplicar esse dinheiro numa ação. Como nós vamos ver posteriormente, isto não seria uma decisão muito inteligente, porque nunca devemos pôr todos os nossos ovos num só cesto, como se costuma dizer, mas para simplificar, assumimos que é isto que vamos fazer. E temos dois investimentos alternativos, a ação A e a ação B. Ora, a ação A tem um preço hoje, P0, de 57 euros. E a ação B custa hoje 231. Nós esperamos que, daqui a um ano, P1, a ação A valha 89 euros e a ação B valha 275. Mas isto são meras expectativas, ou seja, nós não temos certezas de que é isto que vai acontecer, mas é isto que nós esperamos. Ora, se isto acontecer, qual é que será a variação absoluta do preço de cada ação? Ora, a variação na ação A vai ser 89 menos 57, que é 32 euros, e a variação na ação B vai ser 275 menos 231, que é 44 euros. À primeira vista, poderá parecer que investir na ação B é o melhor, pois a variação no preço em termos absolutos é maior. Porém, este pensamento estaria errado. Porquê? Porque nós não tivemos em consideração, quando decidimos que a ação B era melhor, que investimos mais na ação B do que na ação A. Então, como é que nós podíamos standardizar esta medida de tal forma a que nós conseguíssemos descobrir qual é que era a maior variação por euro investido? Ora, a maior variação por euro investido é-nos dada simplesmente pela variação percentual de cada investimento. E isso não é mais do que o retorno. Ou seja, o retorno vai-nos dar o montante de ganho por euro investido. Este montante de ganho por euro investido é o montante de ganho acima do euro. Portanto, se eu tivesse um retorno, por exemplo, de 50%, queria dizer que eu, se investisse 1 euro, ia ganhar no final 1,5 euros, dos quais 1 era o que eu tinha investido e 50% era ganho líquido, ou seja, lucro. Pronto. Então, como é que nós podemos medir o retorno para a ação A e para a ação B? É muito fácil, é apenas calcular uma variação percentual. Portanto, o retorno esperado da ação A, e porquê é que é esperado? Porque lá está, estes 89 euros não é um valor certo, portanto é o que nós esperamos que aconteça, pode na realidade chegar ao final de um ano e o preço não ser 89 euros, mas nós esperamos que seja. Portanto, o retorno esperado da ação A vai ser igual a 89 menos 57 sobre 57, e isto vai dar 0,5614, que em termos percentuais, que bastava multiplicar por 100, é 56,14%. Para a ação B, o retorno esperado da ação B vai ser igual a 275 menos 231 sobre 231. Portanto, é o preço daqui a um ano, 275, menos o preço a que nós compramos a ação, que é 231, a dividir pelo investimento inicial, que é o preço a que compramos. E isto vai dar 44 sobre 231, que é igual a 19,05%. Portanto, já depois de multiplicado por 100, para termos o valor em percentagem. Ora, se o risco inerente a cada uma destas ações, e mais à frente eu vou-vos ensinar o que é isto do risco, mas se o risco entre estas duas ações for exatamente o mesmo, como é óbvio, é melhor investirmos na ação A. Porquê? Porque por cada euro investido vamos ter um ganho líquido de 56 cêntimos, arredondado a duas casas decimais. Ok, então, como podem ver, não nos basta ver quanto é que a ação vai variar em termos absolutos, mas temos que o ver em termos relativos. E isto porquê? Porque nós tínhamos 1000 euros para investir, e é verdade que o montante da ação B vai variar mais do que a ação A, portanto, cada ação vai variar 44 euros na B e 32 euros na A, mas a verdade é que nós com 1000 euros conseguimos comprar muito mais ações do tipo A, porque são mais baratas. E é isto que faz com que, no final do dia, se nós investirmos os mesmos 1000 euros em cada um deste tipo de ações, vamos conseguir um retorno superior na ação A. E para explorarmos melhor o conceito de retorno esperado, vamos assumir aqui um cenário em que a ação A podia ter
3 preços diferentes daqui a um ano, dependendo do estado da economia durante esse ano. E, portanto, nesta tabela podemos ver aqui que podem ocorrer 3 diferentes estados. Pode haver uma recessão económica e, nesse caso, o preço da ação diminuiria, portanto, a empresa teria uma queda nos lucros, por exemplo, e os investidores incorporavam essa queda nos lucros no preço da ação, que baixaria de preço. Um estado normal da economia em que o preço da ação não se alterava e um estado, um boom, portanto uma expansão económica em que o preço da ação aumentava. Claro que estou a ser muito simplista, podia acontecer haver uma recessão e o preço da empresa aumentar, podia acontecer haver um boom e o preço da empresa diminuir, mas para nós percebermos este conceito de retorno esperado, vamos assumir que é isto que acontece. Ora, portanto, para cada um destes preços, o retorno será diferente, certo? Porque, como nós vimos, o retorno vai ser dado pelo preço daqui a um ano, menos o preço inicial, a dividir pelo preço inicial. E, portanto, nós chegamos a este valor de 17,5%, fazendo simplesmente 47 menos 57 sobre 57, e o mesmo para os outros dois retornos, mas usando estes valores. Ok. E agora, perguntam vocês, tudo bem, nós temos 3 possibilidades de preços, mas eu gostava de saber, em média, quanto é que eu posso esperar que seja o retorno desta ação. E o retorno desta ação vai ser dado pelo conceito de valor esperado de uma variável aleatória, em que neste caso a nossa variável aleatória é o preço, porque o preço daqui a um ano pode assumir diferentes valores com diferentes probabilidades. Pode assumir 47 euros com uma probabilidade de 25, que é a probabilidade de ocorrer o estado de recessão, pode ser 57 euros com uma probabilidade de 50% e pode ser 80 euros com uma probabilidade de 25%. E isto é mesmo a noção de variável aleatória, ou seja, uma variável que pode tomar diferentes valores e que cada valor tem uma certa probabilidade de ocorrer. Ok, e portanto, o valor esperado de uma variável aleatória, e depois se quiserem aprofundar mais este conceito podem ver os nossos vídeos de probabilidade e estatística, não é mais do que uma média ponderada dos seus valores em que o ponderador é a sua probabilidade de ocorrência. Portanto, neste caso, a probabilidade do estado, que são estes valores aqui. E portanto, no nosso caso, o retorno esperado, que eu a partir de agora vou usar esta notação para descrevê-lo, vai ser igual a 25%, que é a recessão, a probabilidade de recessão vezes o retorno, desculpem, eu vou usar aqui casas decimais para não haver ambiguidades. Portanto, vou anotar 25% como 0,25. Portanto, 25% do estado de recessão vezes o retorno que obtemos caso haja uma recessão, que é 17,5, e assim sucessivamente para todos os estados. E, portanto, neste caso temos estes 50% vezes 0 é o estado normal, portanto 50% a ocorrer esse estado para um retorno de 0%, e estes 25% é para o boom com um retorno de 40,4%. E, portanto, este estado vai-nos dar 5,7%. Ok? E perguntam vocês, então, mas como é que isto dá 5,7% se em caso algum, para os diferentes cenários, o meu retorno vai ser 5,7. Segundo o que eu estou a ver, ou é menos 17,5, ou é 0, ou é 40,4. Mas a noção de valor esperado é mesmo esta. É o que nós obteríamos em média caso repetíssemos esta experiência de comprar a ação hoje e de esperar um ano para ver o preço dela com estes 3 distintos cenários, se repetíssemos esta experiência infinitas vezes. E se o fizéssemos, em média, o nosso retorno ia ser 5,7%, embora em cada um dos casos isso nunca acontecesse. Portanto, nós nunca íamos ter, num só ano, um retorno de 5,7%. Mas depois de fazermos essa experiência para infinitos anos e tirássemos a média dos retornos que obtínhamos em cada ano, íamos obter, então, este valor. Ok, no próximo vídeo vou-vos explicar porque é que não basta olhar para o retorno esperado de uma ação para poder ver se essa é a melhor compra ou não. Vamos ter que também ter em conta o fator risco, que vou-vos explicar no próximo vídeo o que é que é. Até lá!